parte 3, então, da nossa aula. Vamos dificultar um pouquinho os limites da integração, a gente continua falando sobre os limites da integração, mas nada muito complexo, tá? Eu quero fugir da ideia de que eu só posso calcular a integral numa região retangular, tá? Quando a região é retangular, a variação de x e de y são constantes, né? A gente viu que é uma variação de um número até outro número, tanto para y quanto para x, tá? Isso, já me adiantando, vai se estender da mesma maneira para uma integral tripla, tá? Só que a gente vai ter a variação em z. Mas isso a gente deixa para a última parte da aula, tá? Nessa parte a gente vai trabalhar com as regiões não retangulares, tá? Uma região do tipo aquela região tipo 1 que aparece ali na figura para vocês, certo? Se vocês perceberem, ó, eu tenho um intervalo de a até b, certo? Eu tenho uma função que é y igual a g1, certo? Isso aqui é uma curva de uma função qualquer g1, e eu tenho uma curva de uma função g2, certo? E eu quero calcular a integral de uma superfície z sobre essa regiãozinha aqui. Tá, gente? Então, tem uma pequena diferença ali, né? Porque eu não tenho mais algo constante, que é uma variação. Olhem principalmente aquela região tipo 1 que apareceu na figura, né? Beleza, a variação em x é quem? O x está variando entre a e b, é um intervalo. Só que o y não mais está variando no intervalo, porque os valores que ele varre, digamos assim, não é uma constante, não é uma reta, né? Que nem era no retângulo. Então, eu tenho que considerar a variação de y entre as curvas. Então, a minha variação de y é o quê? É o valor que está variando entre g1 e g2, certo? Então, se o x está variando entre a e b, o y está variando entre as curvas g1 e g2, tá? Como é que isso aparece na integral? Está ali naquele teorema 14.2.2, tá? A integral na região R da f, dA, ela vai virar quem? A integral dA até b, tá? Que é a variação do x, certo? Olha só, eu tenho dx, que está indicando essa integral, tá? Então eu tenho uma variação de a até b, isso indica o intervalo AB na região x, certo? E aí depois eu tenho a integral da curva G1 até a curva G2, ou seja, a variação do y, né? Como a minha integral do meio, a minha integral interna é a variação de y, e esse y está variando nessa curva aqui, ó, eu tenho uma variação entre G1 e G2. Qual é a vantagem? A vantagem, qual é a diferença principalmente, né? É que y igual a G1 e y igual a G2 são funções de x, então a fórmula delas, a lei delas, estão em x. Então, no final das contas, eu vou ter uma integração em x e eu vou poder aplicar os limites da integração constantes, aquele a e b, e obter um valor numérico, que é o volume de fato da integral, certo? O mesmo eu posso fazer para uma região do tipo 2, que seria aquela região onde o y é constante, ou melhor, a variação de y é de c até d, certo? E o x está variando entre duas curvas. A primeira curva que o x está variando é h1 e a segunda é h2. Então, tu tem uma variação de x que vai da curva h1 até a curva h2, tá bom? Então, a gente considera essas duas variações de curva. Então, a maneira de calcular é muito parecida com o que a gente fez nessa região do tipo 1. Tá? A integral na região R, olhem a segunda, a letra B do nosso teorema, né? É a integral de C até D, variação de Y, da integral de H1 até H2, que é a variação de X, certo? Então, eu tenho primeiro aqui, ó, a nossa variação de Y, percebo aqui no meu eixo vertical que eu tenho a variação de Y, e eu tenho também a variação dx, que é essa integral de dentro aqui, que está variando entre h1 e h2, onde h1 e h2 são funções de y. Então, de novo, tudo isso aqui vai estar escrito em função de y, certo? E uma coisa bem importante aqui, lembra que eu comentei na outra parte da aula que não interessa a ordem que a gente integra, se é x primeiro ou y depois. O importante é que a gente só ajuste os limites da integração, certo? Aqui é importante que eu sempre deixe para calcular a integração do valor numérico por último, né? Percebam que entre aquela letra A e B, na primeira, na letra A, eu
A segunda integral que eu calculo é a variação de x, porque a variação de x é constante, é de A até B, é número, né? Na letra B, a variação que eu deixei para calcular depois, né, a última integral, é y. Por quê? Porque y varia de C até D, são valores numéricos. Então, nesse caso da gente calcular a integração entre curvas, né, ou de regiões não retangulares, eu deixo como a última integração sempre a variação de número, tá? Porque daí isso vai me levar para o resultado do volume que eu estou buscando, tá bom? Vamos fazer um exemplo disso também. Então vamos fazer um exemplo, certo? Calcular a integral de xy, da superfície xy, onde R é a região compreendida pelas curvas y igual a meio x, y igual a raiz de x igual a 2 e x é igual a 4. Tá? No gráfico aí dá para ter uma ilustração do que está acontecendo. A minha reta azul, que aparece para vocês, é a reta y igual a meio x. Aquela curva roxa é a curva y igual a raiz de x, certo? E eu tenho a delimitação por x igual a 2 e x igual a 4. Então, o meu x está variando entre 2 e 4, e o meu y varia da curva meio x até a curva raiz de x. Tá? Eu sempre coloco a curva mais baixo até a curva que está mais alto, né? Para conseguir calcular o meu limite da integração. Certo? Então eu consigo definir quem são os limites da integração que eu quero para essa integral. Né? X varia de 2 até 4 e y de 1 meio de x até a raiz de x. Tá bom? Então, o que a gente faz? Bom, integral na região xy dA é a integral dy dx. Percebam que eu já coloquei para a integral de dentro a variação em y, para eu integrar primeiro o que é função, né? Como y varia entre duas funções, eu vou integrar primeiro em y, para depois integrar em x. E substituindo esses limites da integração, então, a gente tem a integral de 2 até 4, da integral de x meios até a raiz de x, xy dy dx, tá? E o que eu tenho que fazer aqui agora é, a primeira coisa, né, integrar em y. Calculo a integral em y, x é constante, então integral de y é y ao quadrado sobre 2. Então, o nosso resultado é x, y ao quadrado sobre 2, tudo isso variando de x meios até a raiz de x. Tá? Aplicando o teorema fundamental do cálculo, o que a gente tem é, dentro do colchetes ali, ó, eu substituí o y pelo seu respectivo valor. Primeiro, raiz de x, então ficou raiz de x ao quadrado, menos a substituição do y por x meios. Então fica x vezes x meios elevado ao quadrado. Tá? Raiz de x ao quadrado é o próprio x meios ao quadrado é x ao quadrado sobre 4, e calculando essas frações aí e reorganizando, o que eu tenho é a integral de 2 até 4, x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 8. Tá? De novo, ó, eu recaí numa integral de uma função de uma variável. Isso aqui é uma integral em x, né? Só tem a variável x e os limites da integração são em x. Então isso aqui são potências, né? A gente usa as regras das potências. X ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, multiplicando pelo aquele denominador. X ao cubo vai ficar x na 4 sobre 4, que multiplica aquele denominador. Substituindo meus limites da integração pelo teorema fundamental do cálculo, tá? A gente consegue simplificar a minha expressão. Lembrem só que eu aplico no teorema fundamental do cálculo toda a expressão resultada no limite superior menos toda a expressão que resultou aplicada no limite inferior. Então é x ao cubo sobre 6 menos x na 4 sobre 32, tudo isso aplicado no 4 menos toda essa função aplicada no 2. Por isso que aparece 2 parênteses para nós aqui na apresentação. Tá? E o resultado disso tudo é 11 sobre 6. 11 sextos é o volume dessa curva sobre essa região. Tá bom, gente? Então, qual é a diferença aqui com relação à região retangular? Nada muito complexo. Tá? Nada muito complexo, por quê? Porque eu vou acabar com uma variação em x também, que nem eu tinha na região retangular, né? Só que ao invés de substituir limites da integração, que são números, eu tenho funções. Tá? E aí eu tenho que trabalhar com a função. Mas a técnica não é nem um pouco diferente, tá bom, gente? Aqui embaixo fica um exercício para vocês praticarem essa parte da aula.